Olá pessoas, aqui é Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você receber um recado ou recados de alguém que está afastado de você, tá? Então, uma leitura específica para os afastados, tá? Eu vou direcionar a leitura para você receber um recado de alguém que se afastou de você. A gente sabe que todo mundo assiste, né? Então vai ter energia aí misturada de quem também se afastou. Então todas as informações que eu estiver enxergando aqui eu vou estar passando para vocês, tá? Basta você entender que é uma leitura coletiva. Então você precisa adaptar as informações que você vai receber aqui à sua situação com essa pessoa, tá bom? Nós temos duas opções. A primeira é o cone, orgonite cone, turmalina negra. E a segunda opção, pirâmide, orgonite pirâmide, quartzo verde. Tá? Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção. Também vou me concentrar. Vamos ao primeiro grupo, pessoal do cone. Vamos lá. Recado de alguém que se afastou de você. Mentaliza a pessoa, consulente 1. Recado de alguém que se afastou do consulente 1. Consulente 1. Livre é livre. Não é seu papel agradar a todos. Consulente 1, recado de alguém que se afastou. Consulente 1. Olha só. Consulente 1. A paz. Gente, essa pessoa não estava muito afim do que estava acontecendo entre vocês, no sentido de que estava assim. Quando saiu essa carta, me passou um pouco isso, a coisa do se manter na zona de conforto, né? Eu não tenho que agradar a todo mundo, né? Eu não tenho que me modificar. É muito legal, né? A pessoa, às vezes, ela ser confiante, né? Na pessoa que ela é, na qualidade dela, no valor dela, né? Mas algumas coisas, às vezes, nos relacionamentos precisam ser adaptadas, né? Precisam ser conversadas, precisam ser resolvidas, né? Então, não sei até que ponto, né? Esse alto valor dessa pessoa, né? Que ela colocou nesse afastamento é uma coisa exagerada, né? Tóxica, de alguma forma, ou se simplesmente havia realmente uma dificuldade de vocês ali de encaixar as coisas e ela precisou se priorizar, né? Para ter sossego. Carta da paz, tá? Então, de alguma forma, ou essa situação estava tirando muito ela da zona de conforto dela, e não só na questão de situação, né? Na questão dela ser quem ela é, né? Tá mexendo muito com quem eu sou. Eu tenho que me modificar demais, tenho que me controlar demais, ou tenho que avançar demais, né? Porque às vezes, né, há uma necessidade de
de acelerar um pouco as coisas, de repente não é o ritmo da pessoa, então, né? Você precisa adaptar a pessoa em si e a situação em si, tá? Aqui houve uma necessidade de se priorizar, de priorizar quem se é, para ter sossego, tá? Para ter paz. Então, assim, estava cansativo, eu não sei se de uma certa forma tinha coisa que precisava ser decidida, né, ações que precisavam ser tomadas, decisões tomadas e de alguma forma isso não estava sendo feito e você pode ter se posicionado, você pode ter, né, encostado contra a parede ou solicitado algum tipo de atitude. De alguma forma, o que estava acontecendo antes desse afastamento estava tirando essa pessoa da zona de conforto dela e ela não estava se sentindo agradada com isso, ela estava se sentindo cansada ou estressada de alguma forma, tá? Então, às vezes a pessoa até se afasta para ter sossego, para pensar, para se reestruturar, né? Insolente, né? Talvez fosse uma situação, né, a situação de vocês muito desafiadora, tanto dentro da relação quanto fora, então muita cobrança externa, né, o olhar da sociedade, né? Pesadelo, sofrendo escuridão. Gente, essa pessoa estava tendo uma sensação de que ela estava sobrecarregada emocionalmente com a situação de vocês. E que, de alguma forma, ela estava perdendo a paz dela, tá? E aquilo estava sendo, assim, cansativo emocionalmente, tá? Estava sendo um pesadelo de alguma forma. Então, de repente, ela precisava fazer muitas mudanças na vida dela, no cotidiano dela, ou na pessoa. Me passa muito, né? Mudanças pessoais, tá? Por causa dessa carta. Não é seu papel agradar a todos. Então, você, quanto pessoa, né? Ter atitudes ou fazer ajustes em você para agradar as outras pessoas, tá? Então, me passa muito isso, né? Então, tipo, vocês podiam estar se desentendendo porque, de repente, a forma dela de ser ou a forma dela agir não estava ajudando no encaixe, né? Não estava colaborando com a cinética da relação, com as coisas que precisavam acontecer. Aquilo já estava gerando sofrimento nessa pessoa. Sofrimento, tá? Então, ela se afasta, ela gostaria que você soubesse que ela se afasta para ter paz. De repente, menos cobrança, menos necessidade de se colocar ou se impor, ou de decidir, né? Ou de se posicionar, tá? Você precisa adaptar ao que estava vendo. Então, isso pode ter sido, isso pode, né? Pode ter vários níveis de questão de autoestima, né? Ou a pessoa é exageradamente arrogante, né? Uma pessoa egóica e ela tá sempre certa, então ela quer ter o sossego dela e aquilo estava sendo um pesadelo para ela, né? Às vezes ser cobrado em coisas mínimas e não querer fazer, né? Então isso é um polo, né? Do radicalismo. Da pessoa extremamente autoconfiante, que ela é tão confiante que ela nunca está errada, né? E tem o outro polo, né? Que é o polo da escassez disso. Então, a pessoa insegura, uma pessoa que, de repente, não estava numa posição ali de ter muita certeza das decisões ou dos passos ou das atitudes e, de alguma forma, as cobranças em relação às atitudes dela estavam gerando nela uma confusão sentimental muito grande, emocional, né? Um terror
Um terror emocional. Quer dizer, isso pode ser uma coisa exagerada. Pode ser uma coisa exagerada, né? Para você, de repente, que está com o emocional equilibrado, né? Se você pegar uma pessoa mais fragilizada, uma pessoa mais insegura, uma pessoa que tem o automerecimento dela bem abalado, a autoestima abalada, de repente qualquer tipo de cobrança já gera nela um abalo, né? Então, assim, você precisa adaptar a pessoa que você trouxe para cá, né? Não, fez isso porque é uma pessoa arrogante, está sempre se priorizando, né? Está sempre se priorizando, só quer fazer aquilo que quer, né? Às vezes não, às vezes a pessoa é uma pessoa que deixa correr frouxo, mas também não consegue ter segurança para tomar decisões, né? Então, cada caso é um caso aqui, tá? O coração magoado, então, profundamente magoado, triste, separação, tá? E aqui tem o luto e aquela coisa de você ficar processando o luto, agonizando, né? Então, assim, perda, se sentindo perdido, tá? Então, de alguma forma, essa pessoa, ela gostaria de dizer para você, pode ser esse recado pode ser corroborado depois, ou pode vir alguma outra coisa, tá? De que essa pessoa se afasta de você porque ela sente uma necessidade de se manter na zona de conforto dela, tá? Porque ela sendo tirada da zona de conforto dela, ela tem uma sensação de que ela tá deixando de ser quem ela é, tá? E isso tira a paz dela, faz ela sofrer, ela estava se sentindo instável emocionalmente já. Isso já estava gerando sofrimento nessa pessoa, tá? E de repente a separação era uma forma ou de dar um tempo, era uma forma de repente respirar, né, dar uma afastada nessa energia mais pesada, de repente uma cobrança ou uma tristeza. A questão principal aqui é que eu acho que a atitude dela se afastar pensando em se valorizar ou de se manter na zona de conforto acaba gerando nela uma tristeza que vai além, quer dizer, o luto, né? Então, ela não tá bem com a separação, tá? Então, ela se afastou porque ela achou que devia fazer isso, né? Em prol dela mesma, do alto valor dela, de alguma forma, mas ela não está feliz com a decisão que ela tomou. De repente, não era assim que ela queria que as coisas acontecessem, né? Então, ela estava sem paz, ela estava sofrendo, aquilo estava sendo um pesadelo para ela, né? E ela toma uma decisão difícil, triste, de se afastar. Quer dizer, ela não se afasta feliz, ela não se afasta satisfeita com a decisão que foi tomada. Ela se afasta achando que, de repente, aquela é a forma de resolver, tá? Então, aqui eu vejo uma pessoa se sentindo perdida. Tipo, me lembra muito do Dois de Espadas. Eu não sei o que fazer, então é melhor terminar, né? Então, eu não sei como resolver isso, então é melhor não ver mais, né? É melhor se separar, é melhor se afastar, tá? Melhor bloquear, seja lá o que for, né? E ela tomando essa atitude em luto, quer dizer, ela processando aquilo de uma forma triste e ainda assim tomando essa atitude, tá? Então, assim, ela diria para você que ela se afastou de você em prol dela tentar manter a própria energia dela, porque ela, na cabeça dela, ela acredita que ela não tem obrigação de atender a todo mundo, né? Ou fazer tantas mudanças para agradar a todos, tá? Ou agradar a essa situação de vocês, ou de repente as necessidades da situação, porque esse tipo de cobrança ou esse tipo de demanda já estava gerando nela um cansaço emocional grande e ela estava precisando respirar, ela estava precisando de paz. E ela, sem saber muito bem o que fazer, feeling lost, ela sem saber muito bem o que fazer, ela toma uma posição de se afastar
né? Foi o repertório que ela teve, né? Mas ela toma essa decisão de forma infeliz, ela não está satisfeita com isso, não era dessa forma que ela queria que as coisas tivessem caminhado, tá? É isso que me parece aqui. As bruxas. Então, assim, o que me parece? Me parece que a situação é desafiadora demais, né? Então, o que pode entrar aqui? Uma série de coisas, né? As crenças limitantes, os preconceitos, as dificuldades do dia a dia, a família que não aceita, os triângulos amorosos, questões de trabalho, né? Pessoas que trabalham na mesma empresa e aquilo, né, de repente é uma coisa que não é aceitável. A questão da sexualidade, né? Então, de repente, a pessoa não está com a sexualidade liberada para viver algo homoafetivo, por exemplo. Então, ela se preocupa muito com o olhar da sociedade, né? Com a falta de sossego que ela vai ter se ela tomar determinada atitude em relação à situação de vocês, distância geográfica, né? Então, tem um monte de coisa aqui para você adaptar. Para algumas pessoas, o temperamento dessa pessoa é o grande desafio, né? Então, a gente pode estar mais uma vez falando dos imperadores aqui, tanto homens quanto mulheres com perfil imperador, né? Aquela pessoa com dificuldade de ceder, a pessoa com dificuldade de pedir desculpa, né? A pessoa com... Então, a gente pode chegar num nível mais grave, né? Desse temperamento de não fazer nada para agradar o outro, nada, absolutamente nada, né? Nem todo mundo é assim, né? Mas pode ser que isso também seja um desafio, tá? Aliás, a gente tem que fazer uma nova leitura de desafios, né? Que é muito importante, às vezes, para vocês entenderem com o que vocês estão lidando. Consulente Zoom, implementa com o tarô. Recado da pessoa que se afastou. Consulente 1. Então, assim, ela se afasta, mas ela não se afasta feliz. Ela acredita que, muito sem saber o que fazer, se afastar de repente é o melhor caminho, mas eu sinto que ela já pode estar repensando isso de alguma forma, ou sofrendo com isso, tá? 7 de paus. Muita resistência a mudar quem é, né? Então, uma pessoa muito resistente a fazer diferente, uma pessoa muito resistente a pedir desculpa, uma pessoa resistente a ceder, né? De repente, às demandas da relação, tá? Pode ser uma pessoa muito egóica, né? Uma pessoa que se acha muito ou uma pessoa que se acha pouco. Então, ela se acha demais e ela não precisa mudar, ou ela se acha pouco e não é o suficiente para oferecer aquilo que é solicitado, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado para adaptar isso daí. Então, aqui ela chega numa posição desse afastamento em que ela está resistente a fazer mudanças, tá? Geralmente nos decks mais tradicionais, no 7 de paus, a pessoa está protegendo a porta de uma casa, né? A casa é a gente, a casa somos nós, né? Então aqui ninguém entra, né? Então, uma dificuldade nessa situação ou uma dificuldade inerente a essa pessoa de permitir o acesso de outras pessoas a ela, tá? Por quê? Porque já estava muito desgastante a carta da torre, muito sofrido, muito cansativo, tá? E na cabeça dela precisava de uma ruptura que não é fácil. E para muitas pessoas aqui, o que é pior é que ela pegou você de surpresa, né? Então, enquanto as coisas estavam acontecendo, talvez estivessem muito difíceis, né? E precisasse de ajustes, e de repente essa pessoa meteu um raio na sua cabeça dizendo que não queria mais, ou dizendo que
né? É como se ela tivesse chegado no limite da resistência dela. Então, acabou, não quero mais, não aguento mais, né? Já estou com o meu emocional muito alterado, já estou sofrendo muito, tomo essa decisão, né? Aqui é quase que uma explicação do porquê que se afastou. Para muitas pessoas aqui, você não sabe, não consegue entender nem por que essa pessoa se afastou de você, tá? Então, isso aqui é quase que uma explicação, tá? Então, estava difícil a situação e na cabeça dela precisou de uma ruptura para ter paz. Quer dizer, precisou destruir para ter sossego, tá? Às vezes é coisa de gente que pensa muito. Sabotador, 7 de espadas, tá? Para alguns casos, essa pessoa, ela ocultava de você todo esse nível de estresse afetivo nessa situação, tá? Ela ocultava. É a carta do bandidinho, né? Então a pessoa tá saindo sorrateira com as espadas que não são dela. Então essa pessoa tá sabotando uma situação por conta de fragilidades afetivas que ela tá sentindo aqui, tá? Então ela tá sentindo que aquilo tá sendo um pesadelo emocional para ela. De repente nem era tanto, de repente nem era tanto. De repente uma pessoa mais fragilizada, né? Uma pessoa que já teve experiências de vida mais difíceis, já é uma pessoa que viveu coisas muito difíceis, isso faz dela uma pessoa muito resistente. E ela tem uma tendência a sair de fininho, tá? Ela sai de fininho, ela foge da situação, sabotando a situação. E aqui corrobora, para muitas pessoas você foi pego de surpresa com a decisão dela de se afastar, tá? Inclusive você foi pego de surpresa, está sendo pego de surpresa de repente, agora sabendo que essa pessoa estava se sentindo tão abalada em relação a essa situação. Talvez ela não demonstrasse, né? Não demonstrasse que estava num nível tão crítico, né? Emocionalmente falando dessa situação. Ou se sentindo, de repente, muito invadida na pessoa que ela é, né? De ter que mudar quem ela é, de ter que ser de um jeito diferente, ou tomar decisões com tempo que de repente não é o dela, tá? E aí você adapta para a situação de vocês. Eu sei que aqui foi muito caótico, né? A decisão do afastamento foi caótica, tá? E ela tem uma sensação de que, assim, não foi totalmente legal com você, não foi bacana com você, não foi leal, né? Então, assim, de repente podia ter conversado, podia ter explicado, né? Podia ter feito isso de uma forma melhor, de repente não tão repentina, né? Não tão chocante, né? Então, ela sente realmente que a atitude dela, meio uma coisa meio sem saber o que fazer, a atitude dela acaba trazendo um prejuízo grande emocional para a situação por completo, tá? Mas por quê? Porque ela estava abalada, ela não soube lidar com a situação, tá? Eu não sei se, né, se essa dificuldade emocional tem só a ver com a situação de vocês ou se é uma dificuldade emocional que essa pessoa já traz como bagagem de outras coisas que ela viveu, né? 9 de copas, corrobora total com isso aqui, né? Eu não vou mudar a pessoa que eu sou, vou fazer do jeito que eu quero, né? Eu vou buscar a minha satisfação, eu vou me colocar em primeiro lugar, né? Então, é uma pessoa que via muita felicidade, muita satisfação nessa situação. Quando ela estava com você, ela tinha uma sensação de estar satisfeita, de estar completa, tá? E ela pode ter levado muito tempo segurando, resistindo nessa situação, justamente porque gostava de você, gostava,
daquilo que vocês tinham ou daquilo que vocês projetavam para vocês. Por isso do sofrimento do afastamento, porque há uma perda de felicidade, né? Então ela toma uma decisão de se afastar, mas ela não está feliz com isso, tá? Não está feliz, não está satisfeita. De repente não era a decisão que ela queria tomar e ela tomou porque era o que o repertório dela permitia, né? E ela tem uma sensação de que ela pode ter feito isso de uma forma egoísta, tá? Uma forma desleal. Eu não vejo ela, nesse momento, intencionada a fazer uma procura, quer dizer, a ceder, a conversar. Então, ela se afastou e ela se afastou, tá? Porque ela está se priorizando nesse momento. A prioridade é a tranquilidade dela, tá? Então, eu não sei se isso é porque ela sempre é assim, é da personalidade dela, ou se nessa situação específica havia uma pressão especial, havia uma cobrança especial, que essa pessoa não estava segurando a onda, mas ela também não te passou isso, tá? Ela não foi totalmente honesta com você de que aquilo estava sobrecarregando ela afetivamente falando, e ela precisava de paz para a cabeça dela, para o coração dela, e ela toma uma decisão difícil, triste para ela. Ela sente que com o afastamento ela é menos feliz do que ela era antes, né? Então ela era mais feliz estando com você, mas o posicionamento dela é esse: eu preciso me colocar, eu preciso me manter a pessoa que eu sou, eu preciso me valorizar, eu preciso me priorizar nessa situação, tá? Esse é o posicionamento dela. É um posicionamento em que ela está lidando com a tristeza do afastamento, tá? Para algumas pessoas esse afastamento não foi bacana, quer dizer, a forma que ela fez o afastamento, né, não foi legal. Então, sumiu, bloqueou, não explicou direito, né, por que não queria mais, né, para algumas pessoas eu já tive a percepção de que você não sabia nem por que a pessoa tinha se afastado, né, de repente depois de tanto investimento, do nada já não queria mais, já não era bem assim, já, né, então assim, ela sente que ela não foi legal com você. Ela se sente mal com isso, tá? Por não ter sido legal, de repente, no processo de se afastar, não ter sido legal, mas havia uma resistência dela de se manter nessa situação porque estava muito desgastante, tá? E você provavelmente foi pego de surpresa. A decisão do afastamento não foi fácil e não está sendo feliz. Essa pessoa está ela está se sentindo meio perdida, porque ela era mais feliz estando com você, tá? Mesmo ela se sentindo desgastada, quer dizer, ela tem uma percepção de que, né, tinha sentimento, né, trazia felicidade. Então, talvez ela devesse ter se liberado um pouco mais, cedido um pouco mais, né? Pode ser que esse seja o próximo passo dela, né? Vou tirar aqui as mensagens. Né, para algumas pessoas, essa pessoa não foi honesta com você, né? Houve traição, isso foi muito abalante, né? Não foi legal, não agiu, não falou a verdade, uma carta de espadas, né? Falava uma coisa, aquilo não era verdade, né? Escondia coisas de você, né? E aquilo meio que já estava transformando a situação em algo, uma bola de neve emocional para essa pessoa, tá? Tava fazendo mal a ela. Consulente Zoom. Gente, começou um barulho aqui fora. Muito alto. Espero que não atrapalhe. Eu não posso agora. Eu não posso. Não exatamente agora, tá? Não tem condição. Agora não dá. Seja lá o que for que você tenha solicitado,
tá? Essa pessoa não está disponível para oferecer. Então, aqui pode ter tido cobrança, não estou julgando, né? Cada um sabe do que passou nessa situação aqui. Pode ter tido muita cobrança, tá? Por atitudes, cobrança por decisões, cobrança por entrega, tá? Que essa pessoa era resistente, né? Então, assim, talvez ela não tivesse disponível, né, para fazer isso, ou você estivesse em ritmos diferentes, né? Jeitos diferentes. Consulentes 1. Então, a dinâmica da coisa, de repente, pode não ter dado muito certo. Essa pessoa se afastou, ela tá feliz, afastada? Não, não tá. Nem um pouco. Tá? Não tem nada que indique isso aqui. Não quero sair assim da sua vida. Não tem nada que indique felicidade dessa pessoa com esse afastamento. A torre, o pesadelo, o coração partido, tá? Mas aqui há um sustentar da decisão tomada, né? Tomei uma decisão difícil, não queria que tivesse sido dessa forma, né? Provavelmente sente falta, né? Se sente perdido, então sente falta da alegria de estar junto, mas talvez a situação fosse muito desafiadora, né? Essa pessoa não aguentou. E você pode ter sido pego de surpresa com esse afastamento, até com esse recado que você está recebendo. Pô, mas por que não falou, né? Que estava sobrecarregado. Por que, né, de uma hora para outra toma uma decisão de se afastar? Realmente, é uma pessoa, né, podia ter conversado, realmente. Consulentes 1, mais um recado. Não sei se houve uma briga, né? Aqui pode ter tido uma briga feia, aí você descobriu, eu te amo. Pode ter tido uma briga feia, você descobriu alguma coisa errada dessa pessoa, né? E aí a treta foi forte, né? Aqui tem bastante sentimento, tá? Bastante, uma percepção grande, assim, de gostar de você e de ser mais feliz quando estava com você, apesar das dificuldades, né? Mas a decisão do afastamento foi em busca do manter uma certa serenidade, de manter um certo equilíbrio, de manter um certo... se manter no eixo, um certo alto valor, sabe? Botar a cabeça no lugar, conseguir se estabilizar, voltar para o próprio eixo para tomar decisões. De repente, puxar o freio dessa situação. Mais um recado. O último, para o consulente 1. Sou orgulhoso e teimoso, tá? Né? Pela própria posturazinha aqui já dá para ver, né? Então, aqui, essa questão do orgulho, né? Pode ser a questão da dificuldade da pessoa, dificuldade de personalidade, de repente de admitir erros, de repente de ceder, né? Não consegue tolerar muito bem. E tem a ver também com uma possível resolução desse afastamento, tá? Então, essa pessoa está assumindo uma posição em que ela precisa se colocar em primeiro lugar. Ela precisa se valorizar nisso aqui, tá? Não sei o que houve, tá? Mas ela precisa se valorizar nisso aqui. Então, eu não vejo ela com uma disponibilidade agora de procurar para resolver isso. Não vejo, tá? Talvez precise de mais tempo, tá? Para que sinta mais saudade, tenha uma percepção maior de que teve ações que de repente não foram leais, não foram bacanas, né? E se permita um pouco mais. Então, aqui ela tá numa posição bastante
teimosa, tá? Mesmo sofrendo, mesmo com sentimento, com uma sensação de que era mais feliz estando com você, ainda tá tentando manter a decisão tomada, tá bom? Vamos para a leitura 2. E vamos para o grupo 2, pessoal da pirâmide. Tirar as poeirinhas. Vamos lá. Consulente 2. Recado da pessoa que se afastou. Consulente 2. Recado da pessoa que se afastou do consulente 2. Clóvis confrontador. Ninguém pode mandar em você quando você é seu próprio chefe. Que energia de treta, caramba. Bom, aqui nós estamos falando de um imperador mesmo, né? Meu Deus do céu. É uma mistura de imperador com cavaleiro de espadas, uma coisa, o confronto, assim, me passa muito o cavaleiro de espadas no sentido intencional, tá? A intencionalidade do afastamento. Então, assim, se afastou com algum motivo, tá? É isso que me passa. Me passa aquela coisa assim, eu vou me afastar para gerar um resultado, eu vou me afastar para deixar o consulente em dúvida, eu vou me afastar para o consulente correr atrás de mim. Me passa muito essa coisa de criar uma treta para ver no que vai dar, tá? Que coisa, hein? De repente não é nem a primeira vez que faz isso, né? Consulente 2, recado da pessoa que se afastou. Que me passa muito uma coisa muito intencional, tá? A força, estrutura, né? Quer se mostrar forte, estruturado. Ai, Deus. Sabe, uma coisa de medir força? Queda de braço, né? Não, eu sou um alicerce. Você, para me derrubar, para me dobrar, não existe, né? Coisa cansativa, hein, gente? Isso que eu tô falando. Essa pessoa já pode ter feito isso algumas vezes, né? Se afastado. Que é justamente uma energia de cavaleiro, né? Aquela coisa do movimento. Ela já pode ter tido uma atitude desse tipo, né? De se afastar outras vezes. Sempre de forma intencional. Para algumas pessoas, inclusive, para você fazer aquilo que ela quer que você faça. Né? Porque ela é o chefe. Ela é quem manda. Então, assim, é uma coisa muito controladora e dominadora. E difícil de dobrar, difícil de ceder. Somente 2. Somente 2, recado dessa pessoa para o consulente. Nossa Senhora, conflito, diferença, disputa, discussão, briga. Gente, que babado é esse? Que é isso?
Olha, eu sinto te dizer, mas essa pessoa, ela tem umas atitudes meio tóxicas contigo, tá? Ela é uma pessoa que, assim, numa divergência, tá? Ela tem uma tendência a ter atitudes intencionais para tentar ganhar o conflito. Ela entra em disputa, é uma pessoa competitiva, tá? Ela pode ter tentado entrar numa queda de braço com você, para que você faça algo que ela quer, aceite algo que ela está propondo, faça mudanças, as mudanças que ela pediu, porque há um conflito de alguma forma, né? Nem sempre é uma briga, mas há, né, um conflito de interesses, por exemplo. Você quer uma coisa, a pessoa quer outra, ela quer que você ceda ao que ela quer, ela tem um temperamento dominador e controlador, então tem que ser feito como o chefe manda. Meu Deus. Consulente 2. Eu tô até sem palavras. Caramba. Que temperamento é esse, rapaz? Consulente 2, recado dessa pessoa para o consulente 2. Separação, término, quebra de um padrão, tratamento do silêncio e abandono. Está aqui, tá? Tratamento do silêncio e abandono. Já entendi. Essa pessoa se afastou, o recado dela é: eu tenho consciência, eu quero que você entenda, tá? Que apesar de eu ser uma pessoa que não posso não ter admitido isso para você, tá? Porque eu sou um alicerce da minha própria força, eu me afastei de você intencionalmente com um objetivo competitivo, de confronto em relação a você, porque havia conflitos, havia desafios, havia dificuldades que a gente não estava conseguindo encaixar. Então eu tomo uma decisão, né? Como se fosse um machado para cortar essa situação, de repente cortar tuas asas, cortar essa história aí de você não querer fazer o que eu quero, tá? Quebrar esse padrão. E eu normalmente, para eu conseguir que você faça o que eu quero, eu te dou o tratamento do silêncio, ou faço isso sempre com você, ou tenho o hábito de fazer isso sempre com outras pessoas, né? Então, eu começo a ignorar a outra pessoa, no caso você, no caso dessa situação, porque quem manda sou eu sou o chefe. Então, ou se faz da forma que eu quero, né? Para que eu fique satisfeito dentro daquela mania de controle que eu tenho, né? Eu quero controlar as coisas precisam acontecer do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu quero. Se não for dessa forma, eu fico mudo. Eu paro de falar, eu paro de procurar, eu trato de forma estranha para que você se sinta abandonado. Tá? Você se sentindo abandonado, você acaba cedendo ao que eu quero que você faça. Afinal de contas, eu sou o chefe. Tá? Quem manda sou eu. Tem que ser como eu quero. Tá? Então, isso pode ser muito hostil, tá? De uma forma muito agressiva, no sentido, não vou falar físico da palavra, mas assim, muito claro e objetivo. Tem que ser como eu quero, né? Tem que ser do meu jeito. Ou isso pode ser velado, né? Porque a carta da força no tarô fala muito disso, né? Do sentimento retido, do sentimento que você controla, né? Você está com vontade de ir, de fazer, de voar até a pessoa e não faz, né? Você se controla. Então aqui é uma pessoa que de repente tem um temperamento extremamente controlador, extremamente dominador, que ela tenta controlar.
Mas isso é um padrão de comportamento dela, tá? Ela age dessa forma com uma certa frequência quando as coisas não saem como ela quer. Então, as coisas têm que sair no ritmo dela, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Se tiver um conflito de interesse, se tiver uma briga, se tiver uma discussão, ela quer vencer isso. Vencer. E se ela não vence, ou se de alguma forma não é feito do jeito que ela quer, tá? Ela começa a tratar o outro de forma diferente para que o outro se sinta abandonado, o outro se sinta deixado de lado. Então ela para de responder, ela para de procurar, ela fica muda, ela trata o outro de forma diferente, com descaso, com indiferença. E gera essa sensação de ter sido abandonada e de repente ela consegue o resultado que ela quer. Maria, eu não sei quantas vezes essa pessoa fez isso com você, tá? E eu não paro de olhar para essa carta, quer dizer, é uma pessoa que pode, de uma certa forma, não mostrar claramente que ela é desse jeito, tá? Para você, de repente, não parecia ser dessa forma, parecia ser uma pessoa sólida, né? Uma pessoa que de repente poderia ser um porto seguro, por exemplo, né? E de repente quando você vê, é uma pessoa que tem uma fragilidade de comportamento no sentido tóxico da coisa, até um pouco mimada, né? De ter atitudes para conseguir aquilo que quer. Consulente 2. Maria. Essa pessoa pode ter se afastado de você na tentativa de você concordar com alguma coisa, ceder alguma coisa, ou fazer alguma coisa do jeito que ela quer. Porque ela acha que tem que ser feito daquele jeito. Tá? Consulente 2. Cuidado com isso, hein, gente? Meu Deus. 3 de ouros. Isso é um projeto, né? Um projeto que ela tem. Projeto para o futuro. É engraçado que o 3 de ouros normalmente são 3 pessoas na carta, né? Trabalhando juntas, parceiras, né? A carta do carro. Então, assim, é um projeto focado. Aqui a pessoa está sozinha, extremamente focada no projeto que ela está fazendo. É uma carta atípica para um 3 de ouros, né? Nessa carta você visualiza, assim, um projeto que vai se tornar algo sólido no futuro. E uma carta de extremo foco de ação, força de vontade, a carta do carro, tá? Então, é uma pessoa que ela tem um objetivo concreto de realizar esse projeto, né? Então, não sei, parece que ela te valoriza e você é importante para ela e ela quer que você esteja com ela, mas ela quer que você esteja com ela fazendo as coisas do jeito que ela quer, tá? Tem que ser do jeito dela. Então, aqui você tem que adaptar a situação. De repente, quer que você aceite o tempo dela, as propostas dela. Não sei. Tá? Mais uma carta de planejamento futuro. 3 de paus. Né? Então, uma pessoa que se afastou, ela diz para você que ela se afastou de você visando um resultado futuro. Focada nisso. Foi uma ação focada em visar algo de resultado futuro. Tá?
De repente, ganhar o conflito, ganhar o desentendimento, ganhar a briga, ganhar a discussão, ganhar a queda de braço. Três de copas. Quantas cartas? Três, né? Para algumas pessoas, em casos muito específicos, essa pessoa queria que você aceitasse um triângulo amoroso, né? Ela queria que você aceitasse uma vida de solteirice dela, que ela queria que você aceitasse uma vida de farra, uma energia de superficialidade, né? De alegria, de farra, de... Me passa assim, adapta, baixo comprometimento, né? Então, uma energia comprometida, 2 de copas, né? 2 de copas é uma energia comprometida de duas almas comprometidas. Aí você bota uma terceira energia, né? O que que é? Tá fazendo o que ali? Né? 3, 3, 3. Então, o tempo todo tem uma terceira energia, tá? Que é ou trabalho, ou família, ou desejo, ou farra, ou algo que essa pessoa gosta. Tem sempre uma terceira energia que atrapalha a estrutura daquilo que está sendo planejado para o futuro, atrapalha a felicidade, atrapalha a celebração. Então, essa pessoa, na cabeça dela, para ela conseguir, para vocês conseguirem ter celebração juntos novamente, mais para frente, ela precisa primeiro se afastar, meio que lhe dando um castigo. O tratamento do silêncio é um castigo tóxico, né? Você deixar o outro sem entender, acho que eu tirei do lugar aqui. Deixar o outro sem entender o que está acontecendo, com uma sensação de indiferença, uma sensação de abandono, de falta de diálogo, falta de explicação para alguma coisa, tá? Para algumas pessoas, essa pessoa está mostrando para você em rede social, inclusive, que tá por aí, tá curtindo, tá farreando, tá? Mas isso que ela tá fazendo tem um objetivo futuro, tem um resultado lá na frente com você, tá? De você sentir que perdeu, que acabou, e isso de alguma forma te desesperar, tá? É uma pessoa assim, muito doida, mas o objetivo dela é contigo, tá? O objetivo dela é com você. Ah, tá ficando com outras pessoas. Ela não quer ficar com essas pessoas, não. Ela quer que você veja ela ficar com outras pessoas e você corra atrás dela, para que vocês voltem. Ou que você ceda alguma coisa que ela quer. Ela tem um objetivo, um foco nisso, tá? Num objetivo contigo. É uma coisa de um amor meio torto, né? Uma forma torta de conseguir do outro aquilo que ela quer. O que mais? Complementa aqui. Pensando numa pergunta, às vezes vem, né? Nessas cartinhas mais objetivas, às vezes vem a resposta de alguma coisa que você mentaliza aí de pergunta. Solente 2. Para algumas pessoas, isso é padrão de comportamento dessa pessoa. Ela já fez isso outras vezes. Você me espera? Aí, isso foi uma coisa que eu não falei. Como sai a carta do carro, eu me continuei e não falei. Como sai a carta do carro, tem um potencial grande dessa pessoa ceder a essa força dela aqui, tá? E procurar. Ela já tá pensando nisso, já tá meio que projetando como faria isso, mas ela quer fazer isso de forma a isso ser resolvido, de forma assertiva, tá? Ela não tá afim de briga.
E a forma assertiva dela é, de repente, você fazer aquilo que ela quer. Vou deixar o consulente 2 ficar com saudade. Vou dar aquela maltratadinha para o consulente 2 ficar com saudade e aceitar quando eu procurar. Entendeu? Eu não vejo essa pessoa esperando você fazer algo. Eu vejo ela projetando ela fazer algo depois de um tempo de tratamento de silêncio. Então, assim, ela vai ter uma mudança de comportamento, ou teve uma mudança de comportamento com você, que vai, assim, alterar o panorama das coisas, né? Então, ela vai ficar muda, ela vai sumir, ela vai ficar indiferente, ela vai tratar com descaso, e com isso ela gera em você uma perturbação, de repente um medo de perder, alguma coisa desse tipo. E aí, quando ela te procura, você tá amaciado. Tá? E essa carta aqui, na minha cabeça, corrobora um pouco com isso, porque a carta do carro é muito ativa, né? De muito movimento. Então, acho que quem procura é ela, tá? Na cabeça dela. Por que ela tem essa ideia? Ou porque ela é muito pirada, tá? Dentro da coisa dominante dela, uma pessoa de temperamento extremamente dominante, tá? Que ela pode demonstrar isso ou não, mas ela é. Ou ela é muito pirada dentro da dominância dela, ou de alguma forma, tá? Você tem que fazer uma análise crítica sobre isso. Ela já fez isso outras vezes e você aceitou. Então, ela meio que o reconhecimento. Ela já sabe qual caminho fazer para conseguir aquilo que ela quer. Para conseguir que você ceda. Lamentavelmente, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? As mesmas atitudes nunca geram um resultado diferente. Virou aqui. Eu gostaria que você estivesse aqui perto de mim. Qual foi que eu tirei? Né? Pra gente ter resultado diferente, tem que fazer diferente, né? Então, vale um pensamento crítico aí da sua parte, de repente, agir diferente com essa pessoa pra botar limite nela. Aqui tô achando muito sem limite, tá? Tá um freio nela. Consulente 2, recado dessa pessoa para o consulente 2. Quero mergulhar na sua sensualidade, ficar a sós com você. Essa é a forma que ela volta, né? Beijando o pescoço, agradando, né? Então, para quem já teve intimidade, de repente ela já sabe a forma de te reconquistar. Tem a ver com a intimidade de vocês. Tá sentindo falta? Pô, pra caramba. Tá sentindo falta da intimidade, queria que você tivesse com ela, mas ela é dura na queda, tá? Mas ela é dura na queda no quê? Ela quer que você procure por ela? Não, ela é dura naquela no plano dela, no padrão de comportamento dela. Eu vou dar um tempo sem falar, eu vou dar um tempo desgastando, um tempo tratando mal, aí eu procuro, a pessoa já vai estar amaciada. Tá? Então, eu vejo ela intencionando, já planejando isso, planejando esse movimento. Eu não vejo ela esperando você procurar, não. Última carta, recado consulente 2. Uma só. Tenho medo de te procurar. Então, não é o momento dela procurar agora, tá? Agora, ela ainda não... Peraí que caiu uma carta aqui. Ela não te condicionou o suficiente ainda, tá? Não é o momento dela fazer a procura. Mas quando ela vier te procurar, é isso que me passa. Ela sabe exatamente como fazer para te dobrar.
Então, o que que me passa? Que ela já fez isso outras vezes. De repente, ela sabe como te ganhar, fisicamente falando. Ela sabe o que dizer, né? Ela sabe como se aproximar. Ah, mas não sente falta? Sente, mas ela é dura na queda na decisão dela, né? De moldar de alguma forma, né? Regular de alguma forma essa situação de acordo com aquilo que ela quer, tá? Não é o momento dela procurar agora, mas ela vai procurar. E aí vale você, neste momento, né, da procura dela, fazer uma análise crítica para ter uma ação diferente, para gerar um resultado diferente, para quebrar esse padrão de ação dela com você, tá? Como ela tem um certo receio de te procurar, eu arrisco dizer que você já fez isso, tá? Eu acho que ela deu a bobeada dela, né? De dar aquela sumida, emudeceu, sumiu, parou de conversar, ou até tá conversando, mas tá te tratando diferente, né? Uma frieza, uma coisa assim, um distanciamento. Mas dessa vez você já agiu diferente. Algumas pessoas aqui já agiram diferente com essa pessoa, né? E ela, de uma certa forma, já tá começando a entender, tá? Que ela tem que mudar o padrão de comportamento tóxico dela, de ficar o tempo todo para conseguir aquilo que ela quer de você, te abandonando de alguma forma, né? Abandonando o afetivo, abandonando a presença, abandonando, tá? Se você ainda não tomou uma atitude diferente para botar freio nessa pessoa, tá na hora de fazer. Porque na hora que você botar freio nela e agir diferente com ela, ela vai passar a ter medo de agir dessa forma contigo. Medo de quê? De te perder, pô. Ela gosta de você. Tá? Só que ela tem um temperamento difícil. Então, você tem que começar a regular também essa situação pro teu lado, né? Colocar limite nesse temperamento difícil dessa pessoa. Tá certo? Então, aqui, para algumas pessoas que já tiveram uma mudança de comportamento com essa pessoa já tá vendo a diferença. Ela já tá achando estranha a tua nova postura. Isso já tá mexendo com ela. Isso é muito positivo, tá? Eu acho que você deve manter de alguma forma, para ver se ela quebra essa forma de agir dela, que não é nem um pouco bacana, tá bom? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.